embora hoje eu não tenha uma mensagem estruturada. Olha aqui, querendo aparecer na live também. Peraí. Ó, essa é a Kira, ó. Tá querendo aparecer na live, mano. Não tinha ninguém na live. Que Deus abençoe todos. Tá me tirando daqui. Vem. Tu não pode ficar aqui. Não pode, tá? Que Deus abençoe a todos. Está te chamando agora. Da pausa, filho. Da pausa. Que Deus abençoe a todos. Tá bom assim? Tá bom assim? Pode ir. Só deixa eu fazer uma coisa. Que Deus tá aqui. Que Deus abençoe a todos e que possamos ser gratos ao Senhor. Eu sei que está fora de hora, então provavelmente terá poucas pessoas, mas hoje eu quero falar sobre um assunto muito especial. E para quem não sabe, hoje eu estou de aniversário. Eu não darei ênfase a isso nesta live. Contudo, eu falarei, mesmo não dando ênfase a esta data, por causa dela, eu farei uma mensagem sobre um assunto que foi um marco do ministério terreno do nosso Senhor. E hoje eu vou pedir, obrigado Kelly Oliveira pela rosa, e mesmo eu pedirei a vocês a ajudarem a me apegar, certo? Então eu preciso hoje da ajuda de vocês. Quero fazer todos muito bem-vindos. Quem está aqui, vamos ver: Márcia Bergman, a Kelly Oliveira, a Buna, Thais, Nicole, Fernando, Rony, Zanam, Daniel, serão todos muito bem-vindos. Obrigado, minha mames, pelo ritmo. Boa noite, Miguel da Silva, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e eu quero fazer com que nós... Baixa um pouquinho, mãe, aqui, ó. Quero que nós quero muito mais que uma mensagem. Eu quero que isso torne-se uma reflexão. E, portanto, eu peço auxílio dos irmãos. Eu quero
fazer uma primeira pergunta a vocês. Tirando o sacrifício expiatório, qual foi a ênfase do ministério terreno de Jesus Cristo? Vamos lá, tirando ou com o sacrifício expiatório, qual foi a ênfase do ministério terreno de Cristo? Vamos lá, alguém sabe qual foi a ênfase do ministério terreno de Cristo? Eugênio, seja bem-vindo, Miguelzinho, Michel, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Qual foi a ênfase do ministério terreno de Cristo? Alguém sabe? Alguém sabe qual foi a ênfase do ministério terreno de Cristo? Vou dar um minutinho aí. Enquanto você pensa aí para me responder, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Evangelho de Cristo segundo o escritor Lucas, no capítulo 17. E repito, tirando só com sacrifício, qual foi a ênfase do ministério terreno de Cristo? Mãe, tu sabe? Gente, vamos lá pensando. Vamos lá, quero estimular, quero que você participe. Qual foi a ênfase do ministério de Cristo? Africana, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, já que ninguém respondeu, eu digo, a ênfase do ministério terreno de Cristo foi o perdão. Por que o perdão? Porque todo o plano e a execução do plano da redenção é com a ênfase na remissão dos pecados. Então eu repito a pergunta: qual foi a ênfase do ministério terreno de Cristo? Alguém pode repetir? Esta ênfase é o que nos salva. Boa noite, Milena. Vamos ver se a Milena sabe. Qual foi a ênfase do ministério terreno de Cristo? Eu estou parecendo um papagaio aqui, mas vamos lá. Obrigado, Milena. Obrigado. Como eu disse, obrigado. A Milena, para quem não sabe, e o seu marido é aqui. Jampa, eles ajudaram o canal compartilhando me dando um microfone aqui. Então, muito obrigado, Helena, muito obrigado, Jampa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus dê
forças a vocês e que muito obrigado por abençoar esse humilde servo de Cristo com este presente. Com certeza será muito bem utilizado. Eu ainda não estou utilizando hoje porque o meu, para te entender, Milena, o microfone que veio é com USB e eu preciso de um cabo adaptador que chama-se um cabo OTG, que é um adaptador de USB para entrada de celular. Então eu preciso comprar e adquirir esse cabo para poder usar o seu presente, mas com certeza será muito bem utilizado, certo? Bom, então vamos lá, Milena. Vou tirar o casaco? Mas tem um suador. Só um pouquinho, gente, que o Thiago tá suando aqui, aí nós vamos tirar o casaco. Eu não sei nem por que ele tá suando, porque nem tá Vamos lá então, Milena. Qual foi a ênfase do Ministério Terreno de Cristo? Vamos ver. Bom, acho que então o texto vai responder por si só. Pegue na sua Bíblia aí, Lucas 17. A partir do verso 1 diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu tenho só um recado antes disso. Ontem eu já comecei a gravar um vídeo para decidir aí a narração das escrituras. Eu ainda não publiquei, mas eu vou publicar aqui no TikTok e lá no Instagram. Eu farei a narração de um capítulo de duas maneiras e aí você poderá decidir. O texto escolhido foi João capítulo 1, certo? Nós iríamos falar só da primeira parte, que é do verso 1 até o verso 14, mas não, a gente fará todo o capítulo, certo? Então, amanhã, no máximo, eu publico isso, certo? Bom, então pega sua Bíblia em Lucas capítulo 17, diz assim, a partir do verso 1. E disse aos discípulos, é impossível que não venham pedras de tropeço, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao poço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Acautelai-vos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele não se arrepender, perdoa-lhe. Ou melhor, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia retornar a ti dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os discípulos ao Senhor, aumenta
nos a fé. E disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e vos obedeceria. Ou seja, já vamos continuar a leitura. Mas, mãe, está sem volume. Mas, Cristo, ele vem mostrar uma outra faceta da lei. Eu pergunto, a lei de Deus é ou não é perfeita? Não. Novamente, eu quero que você quer fazer uma coisa interativa, então responda. A lei de Deus, ou seja, a lei de Moisés, é ou não é perfeita? Elias? Como é que é? Se a lei de Moisés... A lei de Moisés, sendo a lei de Deus, ela é ou não é perfeita? Eu acho que ela é perfeita para aquele momento. A lei de Moisés é perfeita. Entretanto, a Bíblia diz que aquela lei não poderia aperfeiçoar ninguém, por uma causa única, que ela é santa, mas ela não poderia vencer, ela não poderia justificar os homens. Agora, então, a lei, se alguém cumprisse toda a lei, esse homem seria salvo. Mas ninguém poderia cumprir toda a lei, então teve que vir Jesus para redimir os homens, cumprir a lei e salvá-los. Agora, Jesus, ele veio a base da remissão de Cristo é virado jump. A base da remissão de Cristo é o perdão, é a graça de Deus. A graça de Deus é alimentada e é estruturada no perdão. Então, quando Jesus ele diz que devemos perdoar o nosso irmão, é porque ele já perdoou nós. Então ninguém poderia chamar Jesus de hipócrita, porque uma das acusações dos inimigos da fé é que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, como tantos exemplos. Por exemplo, quando Davi peca diante de Deus e toma Betseba como esposa, matando Urias, Deus mata o filho de Davi. E aí muita gente pode olhar essa situação dizendo que Deus foi vingativo. Contudo, Deus foi apenas justo, porque graça e justiça em Deus
Deus não é mais justo do que gracioso, ou mais gracioso do que justo, não. Essas dois princípios, dois atributos de Deus caminham em paralelo. Agora, muitos acham que ser gracioso, ou seja, ser perdoador, é anular a justiça. Não é. Se Deus não cobrasse o pecado de Davi, ele não seria gracioso apenas, ele seria injusto. E Deus não pode ser injusto. Se Deus for injusto, ele deixa de ser Deus. É por isso que ele, sendo Deus, ele se fez homem, quitou o escrito de dívida, ou seja, satisfez a justiça e nos deu a salvação. Mas esse texto que nós estamos estudando diz que para que haja um bom convívio entre os irmãos, é necessário que os homens perdoem-se mutuamente uns aos outros. Desta forma, então haverá mais harmonia na terra. E então o reino de Deus será manifesto entre os homens. Contudo, agora fazendo um paralelo com a realidade atual, quanto mais os homens afastam-se de Deus, mais os homens são cruéis, impiedosos, ou seja, têm falta de perdão. E já vou responder a dúvida. Tá, só um minuto. Mais os homens são impiedosos, mais os homens são cruéis e mais eles acham que a justiça deve prevalecer. Mas uma justiça, se eu focar só na justiça e não tiver perdão, isso não é justiça, isso é ser sanguinário, porque a justiça, ela precisa, né, ter um equilíbrio. Os homens, quando exercem justiça, quando Deus exerce justiça, ele é justo. Quando os homens, preste atenção, quando Deus exerce justiça, os homens são, Deus é justo. Mas quando os homens exercem, entre aspas, justiça, eles não são justos, eles são sanguinários. Porque os homens não querem justiça, os homens querem que o seu colega se dê mal. Então, quem nunca teve na época do colégio aquele amigo que roubou algo ou não devolveu algo para si, e aí você quer que aquele teu que
anteriormente que eu só já era teu amigo, quer que eu faça algo pior, quer que aquele que foi teu amigo outrora, quer que ele morra. Isso. Mas os homens têm essa capacidade. Isso não é justiça. Veja, ele roubou. Mas aí o que foi lesado já que é algo muito pior pro lesador. Isso não é justiça. Isso é sanguinário. Tiago, uma pergunta. Deus se arrepende? Tem versículos que diz que Deus se arrepende. Essa é uma questão. Peraí, tem que botar pra cá. Tem versículo. Faz um favor. Mãe, não pause. Não pause porque... tem versículos que falam que diz que Deus se arrepende. Contudo, nós temos traduções da Bíblia, sabemos que existem várias traduções. Eu não sou um especialista em línguas originais, estou longe disso. Não sou nem alfabetizado nessas línguas, mas nós vemos que existem várias traduções e eu acredito que dizer que Deus se arrependeu não é a melhor tradução. Mas te lembra que o Rodrigo Silva falou sobre isso uma vez? Sim, ele falou e ele disse que qual foi, eu não me lembro ele falou que na verdade a tradução não era essa. Não, a palavra, eu não lembro mais como é que foi que ele falou, mas que não era, que ali eles traduziram, aí Deus se arrependeu, e não era arrependimento. A tradução correta seria, e Deus se entristeceu. Como eu disse, eu não sou um conhecedor das línguas originais, então eu não posso dizer certamente se essa explicação está correta, mas eu acredito que sim. Porque não faz nem sentido Deus se arrepender, ele tem todo o conhecimento. Sim, é que nem assim, quando por exemplo, quando tem algumas traduções que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele falava com Noé, eu acho que, né? Ele tem essa parte. Agora eu não sei se foi Noé ou se foi em Adão mesmo. Mas tem essa passagem. Eu acredito que não, né? Eu acredito que Deus, é isso que a mãe disse, Deus se entristeceu. Entretanto, contudo, eu não tenho como dizer para vocês porque eu nunca estudei esse assunto a fundo. Mas eu não tenho como ter certeza se essa coisa de Deus se de fato na língua original seria isso. Porque como a gente sabe, às vezes mesmo que te faça transferir O que tá querendo dizer?
transliteração, quando tu faz essa transliteração, ou seja, palavra por palavra, de uma língua para outra, não somente tentar fazer traduzir o contexto, mas traduzir palavra por palavra. Às vezes muita coisa se perde, porque às vezes as palavras, a forma gramatical de um idioma é totalmente diferente do idioma ao que tu está transliterando. Então, neste processo, muita coisa se pode perder e muita coisa até a forma da construção do texto, do argumento, pode, não é somente a palavra que importa. Eu posso transliterar palavra por palavra certo. Mas às vezes a forma que eu falo no idioma, a forma que eu coloco algo no idioma, que faz sentido no outro idioma, essa mesma forma não tem nexo. Então, além das palavras, às vezes a forma de falar se perde. E isso prejudica, então, o bom entendimento. Depois, mantive print dessas passagens da tua tela. E aí depois eu vou ver essa passagem de números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tira desses textos aí do livro e do Salmo, que depois eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar e aí eu trago para que tá bem, tá mão virado. Mas não que eu não queira falar, é que eu preciso estudar e depois eu trago para vocês. Mas, então, retornando ao texto de Lucas 17, que é o texto que nós estamos estudando agora, quando fala o enfoque do perdão é se há arrependimento, tem que haver perdão. Se não há arrependimento, de qualquer forma tem que haver perdão. Deixa eu contar uma coisa para vocês, essa é uma experiência pessoal. Eu nunca fui alguém, eu já vou voltar para o texto, tá? Não quero que a minha experiência seja maior do que o texto, não é isso. Mas ok, posso contar? Elias Tramo, posso contar? Foi. Você. Posso contar? Estão comigo? Então, Obrigado. deixa eu contar. Quando eu estava na escola, eu fui, deixa eu ver se virado. Quando eu estava na escola, eu passei por uma série de preconceitos, de coisas ruins. Eu tenho outros casos que eu poderia contar para
mas esse foi o caso mais marcante de toda de, dos 26 anos da minha caminhada. E eu não vou entrar em detalhes agora, até nunca não poderia, mas já tem isso na internet, e aí ficaria muito longo. Inclusive eu até fiz uma live esses tempos falando só sobre isso. E eu sofri preconceito, eu sofri bullying por ser um deficiente, sofri preconceito por ser inclusive religioso e me opor às relações homoafetivas. E, irmãos, eu entrei numa depressão profunda. E, infelizmente, e eu digo isso com toda a dor no coração, e eu peço que Deus me perdoe, os irmãos também, que até hoje eu não consegui perdoar os meus ofensores. E isso até hoje me faz mal quando eu me lembro disso. E tem pessoas que chegam a dizer, tem gente que acredita que isso está no texto bíblico, mas não está. Mas tem gente que chega a dizer que o perdão não é um sentimento, é uma decisão, ou seja, eu não preciso sentir o perdão para decidir perdoar, eu preciso perdoar e depois eu vou sentir os efeitos disso. Contudo, e mesmo que eu ache que isso é uma boa explicação, embora não esteja no texto bíblico, eu acredito que seja uma boa explicação, eu acho que às vezes isso não acontece assim. E infelizmente eu ainda tenho muitas mágoas desse período. E eu até hoje não consegui perdoar. Até por isso que eu acredito que os apóstolos, eles pediram, tá aí no verso 5, depois que Jesus dá a ordem do perdão, os apóstolos pedem para Jesus aumentar a fé. Por quê? Porque sem a fé é impossível haver perdão. O homem é mau por natureza e ele não quer perdoar. Ele não quer perdoar. Se alguém disser assim, poxa, eu quero perdoar todos aqueles que me fizeram mal, é mentira, ele não quer perdoar. Contudo, ele luta contra a carne dele, por isso que diz a Bíblia que a carne milita contra o espírito, para que ele possa obedecer a Deus e perdoar o irmão. E por que eu contei essa história? Porque muitas vezes a gente pensa, e volto a dizer, mesmo que isso não esteja no texto bíblico, eu acredito que seja um bom ensinamento. Às vezes a gente pensa que a gente precisa sentir o perdão. E não.
Às vezes a gente só vai sentir, como disse, os efeitos do perdão depois que a gente perdoa. E Jesus, ele ensinou o perdão. O perdão é um sintoma do amor. O amor, mesmo que o perdão é mandamento, o perdão é um mandamento menor no sentido, ele faz parte do mandamento do amor, certo? Porque o perdão é uma das formas do amor, certo? Não é o perdão, não é o amor que está dentro do perdão, é o perdão que está dentro do amor. Então, ele é uma das formas de amor. Só que como alguém perdoa pensando que como Deus foi generoso, perdoando os homens e entendendo que ele era o mal e Deus o perdoou, assim ele deve agir com generosidade com alguém que o defendeu, assim como Cristo usou de misericórdia com ele. Tem um texto que é uma parábola de Cristo que conta a história de um devedor que devia para o seu senhor. E o seu senhor perdoou a sua dívida. Vou contar rapidamente, simplificadamente. Só que este homem que foi perdoado, ele tinha conservos. Ou seja, quem o conserva é o servo do conservo. Este servo que foi perdoado pelo Senhor também tinha, então ele tinha uma dívida e o seu Senhor o perdoou. Só que ele tinha conservos e esses conservos também deviam ao servo. E o servo devendo ao seu senhor foi perdoado. Só que ele não perdoou os seus conservos, também de uma dívida. Então o senhor, vendo isso, o servo enviou o conservo ao prisão, e o senhor, vendo isso, depois que o servo tinha sido perdoado, ele enviou como os conservos à prisão. Vendo isso, ele disse: bom, eu perdoei, e ele não perdoou seus companheiros. Então ele disse: envia o servo para a prisão, porque além de devedor, ele é um servo mau, um servo impiedoso. Então ele foi para a prisão e teve que pagar toda a sua dívida. Ou seja, essa parábola nos lembra que nós precisamos perdoar. Porque a Bíblia diz que aqueles que não perdoarem os vossos irmãos
Deus também não nos perdoará no último dia. Eu posso ser a minha maravilha, posso fazer tudo certo, mas se eu não perdoar meus irmãos, veja, eu posso não dentro, não agora, não falando ontologicamente, mas se eu não cometi nenhum pecado dentro do espírito, todos somos pecadores, mas eu estou falando assim, deu para entender, né? Se eu não cometi nenhum pecado e alguém cometeu um pecado contra mim e eu não perdoei essa pessoa, mesmo que eu fui muito bom, no último dia Deus também não me perdoará. Mesmo que eu não tenha cometido nenhum pecado escandaloso, porque eu simplesmente, por viver, eu sou um pecador. Eu cometo pecados inúmeros todos os dias. Às vezes nem sinto, às vezes sem ter consciência deles. E Deus não me perdoará se eu não perdoei meu irmão. Tem um livro muito bom que eu peço que você leia, inclusive eu recomendei este livro na live passada, que eu sugiro que você leia, que ele é um livro surdo, e é um livro muito bom. Eu já li ele mais de 2 vezes e eu quero fazer, um dia eu quero fazer uma série sobre ele. Mas eu peço que você leia sem preconceito, sem pensar assim, porque ele é mormon, não vou ler. Não, leia. Só tem algumas coisas que você tem que filtrar? Tem. E é isso, na minha série eu vou falar, isso aqui eu não concordo. Mas em todo livro eu acho que tem apenas 2 coisas que eu não concordo com ele. O livro realmente é muito bom. É um livro chamado, e se você não achar ele para comprar ou não puder comprar, me escreve aqui no TikTok, que eu tenho PDF, eu posso compartilhar com você gratuitamente. O nome do livro é O Milagre do Perdão. É um livro muito bom, de Spencer W. Kimball. E depois que você ler esse livro, você vai entender que às vezes até tem pecados que você nem imagina que você tem e você vai descobrir. Mas também, além, muitos acham que é um livro tenebroso por causa disso. Mas além disso, mesmo que você, por um lado, vai achar isso, por um outro lado, você vai entender como é maravilhosa a graça de Deus. E só mais uma ressalva, embora a Igreja Surda acredita que a graça de Deus tem uma ideia diferente de graça, eles acham que a graça é a ideia do copo que tu enche um pouco, depois Deus enche o resto. Eu não concordo com isso. Se você não está entendendo o que eu falei, depois eu posso fazer uma live só sobre isso.
embora eu não concorde com essa ideia, essa teologia do corpo, que é a ideia predominante na igreja móvel, acho que a graça é desde sempre. Leia este livro, estude realmente esse livro e você verá que a graça do Senhor é maravilhosa e que o perdão é libertador. Pode sim fazer essa pergunta. O Luiz Felipe quer fazer uma pergunta. Fale. Podem fazer. Meu amor. Bom, eu vi principalmente católicos falando sobre essa obra. Eu nunca tive a oportunidade de lê-la, né? Nunca chegou nas minhas mãos. Mas guardada as devidas proporções do que eu acho do catolicismo, eu não tenho como opinar, mas eu acredito que deve ser muito bom. Quê? Ele é católico, Thiago, Luiz Felipe. Bom, você sabe, né, que eu sou protestante, que tem algumas coisas que eu sou crítico da igreja católica, né? Porque senão eu seria católico. Mas eu respeito e eu até posso pesquisar, tentar achar e ler e te dar um feedback. Alguém tem das 5 vias? O que é isso? Não sei. O que é 5 vias, meu irmão? Bom, então só falando agora sobre a data de hoje, eu quero dizer que, embora eu não... Daí ela falou não, falou que não ia. até o hino. Foi lá que eu tinha uma story. Mas o que são as 5 vezes? Eu não sei. Embora eu tenha... Claro que a gente sempre tem coisas acontecendo, mas embora eu esteja, né, como estamos em depressão, esse foi um ano que eu não tive muita vontade de celebrar, mas obrigado a todos que me prestigiaram. São argumentos filosóficos que Tomás utiliza para provar a existência necessária de Deus. Nossa, agora eu me interessei. Você tem algum PDF sobre isso? Boa noite, Lucas. Obrigado. Obrigado, Lucas. Gente, alguém tem alguma outra pergunta? Talvez tu encontre algum PDF na internet. Geralmente é difícil. É difícil de assistir. Alguém tem alguma outra pergunta, Lucas?
Ok, então, por favor. Tá, mas você já leu? Porque se você tá me perguntando, porque você já deve ter algum contato com isso. Uma mosca chata. Eles que tem um vídeo sobre. Sim, eu sei, mas eu quero saber se ele leu, porque se ele tá me perguntando, você já leu meu irmão? Essa é muita reação, nunca mais chama. Ah, já fizeram isso comigo uma vez lá. Tô guardando essa resposta aqui. Alguém tem alguma outra pergunta, gente? Não. 150 tá louco? Tá louco, né? Eu quero... Acho que eu vou cantar umas 2 musiquinhas. Sim, obrigado, mas você já nunca leu, nunca teve contato com ela, isso que eu Com quero. ela ou com esse livro? Com esse, sim, as obras, né? Você já leu? Já teve contato? Gente, vocês vão querer que eu cante alguma canção? Hoje a mensagem foi meio curta. Agora eu fiquei interessado. Já li, acho. Tá, mas se você leu, então talvez... Desculpa insistir, mas você não tem elas, então... Tem um hino muito bom. Mas por que você citou essa passagem? Deixa eu pegar aqui. Romanos 11. Eu gosto muito. Eu acho que é o livro de Romanos é a carta de Paulo, a melhor carta de Paulo é a teoria base dele sobre o Evangelho. Nós temos aqui no canal uma exposição de todos os capítulos de Romanos e agora no segundo semestre, quando eu ingressar os vídeos mesmo, eu já falei aqui com você sobre isso, que eu quero fazer 1 ano de vídeos 3 horas por dia. E aí depois disso a gente vai ver. Eu quero fazer um estudo muito aprofundado com vocês.
E se isso não der certo, aí depois a gente vê o que faz certo. Mas eu ainda estou preparando isso. Vamos esperar aqui então, Romanos 11, 30. E eu quero saber se vocês vão chegar junto nisso. O que vocês acham da ideia? Essa coisa aprofundada aí. Romanos 11, responda aí, Elias. Romanos 11, 36. Porque, assim, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Sim, é a base do Evangelho, né? Que Cristo faz todos, é dele a ideia de João, certo? Gente, então vamos a algumas canções. Elias, me diz aí se você vai chegar junto aí. E eu não vou fazer isso na live. Eu vou fazer em vídeo. Eu vou gravar um vídeo. Eu ainda estou editando. Comecei ontem, vou editar hoje, para fazer aquela votação lá da leitura das escrituras. Então, fiquem de olho no nosso perfil aqui no TikTok, tá? E vai ser um vídeo meio comprido, mas eu vou pedir para vocês uma decisão sobre isso, tá? E eu também eu ia falar uma outra coisa, agora me fugiu. E eu também vou... bom, me fechou. Mas eu vou fazer isso, tá? Aí eu também faço uma live melhor explicando como vai ser o segundo semestre. Então, vamos lá. Eu quero começar cantando um Magno da Fé Cristã, que vou cantar na versão Sud, que eu acho que, na minha opinião, é a melhor versão. Tem várias versões desse hino, mas eu vou cantar na versão Sud, que é um hino reverente, grandioso és tu, certo? Tem 4 estrofes, então vamos lá. E aí me diga aqui se você tem algum pedido de oração, certo? 1, 2, 3. Senhor meu Deus, quando é maravilhado os satisfeitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome em amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu mudei de ideia.
ensino, vou fazer uma leitura para a nossa enquete, mas a leitura oficial da enquete vai estar nesse vídeo editado, tá? Mas eu farei ainda hoje. Segunda, quando eu tava no bosque de florestas, ouvindo aves, pássaros cantar, ouvindo ali, ouvindo ali, montanhas altanejas, o teu poder e glórias proclamar. Então canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ai, perdão, Elias, me manda o teu número no privado, que eu vou já aqui no TikTok que eu coloco. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, alimentando sangue carmesim. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Manda agora. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor de glória, Jesus abre as portas da mansão. Eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde velha adoração. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, perfeito Elias, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A minha igreja é uma igreja local reformada, tendo nome por confessional, sim. Ela é uma igreja de confissão presbiteriana, embora não saiba realmente se ela é ligada
Aí, PP do Brasil ou não? Eu já perguntei isso várias vezes ao meu pastor e ele nunca me deu uma resposta definitiva. Mas é isso, tá? Bom, então vamos fazer a leitura. Como eu disse, essa leitura é só para você saber aqui, mas a leitura oficial para votação vai estar nesse vídeo que eu vou publicar depois, tá? E aí lá vai ter os indicadores para você escolher. Então, primeiro eu vou fazer a leitura tradicional, que é a primeira forma, e depois eu vou fazer a leitura alternativa, que é de uma forma cantarolada, certo? Que? Não fala. Eu acho que fazer só ali. Vamos lá então. O texto vai ser João 1. Então, no princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, nele estava a vida. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. E aí agora eu vou ler o verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, que é cheio de graça e de verdade. E agora, o verso 51. Estou pulando aqui porque se eu for ler tudo, melhor vou lendo ainda. E disse-lhe: na verdade, eu vos digo que daqui diante de vós... Mãe, tu não tá assistindo. Tu não tá assistindo. Tá? Não, é que eu fui fazer e saí da tua live. E daqui diante... eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem, certo? Então essa é a forma tradicional. Agora a forma cantada ou cantarolada. Deus te abençoe. Vamos lá. Também vamos... Maia botou, eu sou ateu. Eu sei. Ok, somos... Aceitamos todos, Maia, não importa. Agora, o verbo de 1 a 4, depois o 14 e depois o 51 de forma cantada. Vamos lá. Por favor, não ria, é uma forma que eu encontrei
E vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui na mãe. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, que é cheio de graça e de verdade. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, depois eu vou fazer essa enquete lá no coisa, e aí vocês votem. Já só para não ter uma ideia aqui, se vocês puderem já me digam aí. Aquele que disse que era ateu, sim, mas eu tenho curiosidade em descobrir quem é Deus. Nossa, eu procuro aqui sempre dialogar com todos. E eu também tenho algumas perguntas, então não é só você. E às vezes eu também tenho algumas tendências, alguns questionamentos. Então, se você tem essa curiosidade, já é um meio caminho andado, certo? Elias, se tu puder já me diga aí seu voto, se tu tem alguma ideia aí. Eu sempre digo isso porque o Elias é o que está aqui sempre, mas vocês fiquem à vontade. Eu não gostei desse jeito meio cantado, parece o quê? O quê? Povo. O que tu tá falando, Elias perguntou. Ele não tá prestando atenção. O problema, Thiago, é que tu mistura as coisas. É que assim, ó, ele leu e depois ele meio que cantou a leitura. Só que eu disse pra ele que ficou muito esquisito essa coisa de cantar a leitura. Eu acho que só ler já tá ótimo. Qual tu gostou? Vota aí, Elias. Tu não fez enquete? Vota aí. Como não fiz enquete, eu pergunto a ela. Bom, então por enquanto tá 1-1, Elias. Eu não gostei. Alguém, ele gostou. Eu não. Tá empate. Alguém tem algum... Temos mais algum voto? Alguém desempata aí. 2. Ah, não vale. Vale? Não, ela... Vale? Então diz pra ela entrar. Vale? Não. Ah, então vou lá chamar teu pai pra votar comigo. Ué, pode chamar? Eu impedi?
Pode chamar. A Kira, então. Kira. Não. A Kira não. Tem um outro hino que eu gosto muito. É porque o dela tá com problema. Mas vale sim o voto disso. Vale sim. Então tá. Vamos a uma canção. E aí eu vou terminar olhando. Como eu disse, eu vou fazer esse vídeo ainda hoje. A Kira tá querendo o sofá, sabia? Ué, ela quer tudo. Ela quer esse lugar aí. Ela veio pra cá porque ela tá indignada. Aí quando a gente tá aí, ela tá aqui, ela quer ir pra aí. Ela não sabe o que ela quer. Eu já impedi ela 2 ou 3 vezes de subir aí. Vamos lá então. Que hora que estão vindo? Vamos lá. Ela viu, a dele também tá lá, assistindo a live. Nossa humilde peça atende, ouve nossa oração, em teu nome reverentes abençamos água e pão do Calvário, recordamos o teu sofrimento atroz. Não permitas que esqueçamos que morresses tu por nós. Elias, qual é o nome? Enche nossos corações com tolerância e perdão ao teu trono, Deus excelsos. Chegue nossa perdição quando nos provar, nos fica se que contigo em glória eterna nós possamos a vida. Gente, eu já tô aí pra vocês. Só deixa eu terminar. Só um minuto. Termina a tua live. Já vou. Não, vai lá, pode. Gente, hoje eu vou ter que ir porque lá é uma casa bonita. Mas nós vamos só terminar com uma oração. E aí nós vamos. Amanhã nós voltamos, tá bem? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Que abençoe a todos que estão nessa live. Obrigado por mais um ano de vida, que até que o Senhor nos ajudou, Senhor. Que possamos ser gratos a Ti
e pelo nosso Deus, e que possa, com teu amor salvador, perdoar nossos erros e pecados, e nos oramos em nome de Jesus. Amém. Só um aviso. Amanhã no horário Amanhã normal. no horário normal. E amanhã nós faremos. Eu sei que já está muito estendido, mas é que surgiu um fato novo. Nós faremos uma análise do vídeo explicativo do Marcos Ranconato. Eu concordo com ele, mas amanhã, certo? Então amanhã a quarta parte disso, tá bem? Quarta e última parte. Então amanhã 20 horas. E aí, de hoje não, mas todos os votos também estão lá na nossa plataforma. Que Deus nos abençoe até amanhã 20 horas. Certo? Não era lá em cima? Fique na paz de Cristo.